Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Estão me ouvindo? Pessoal, estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Pessoal, primeiramente, desculpa, tá, pela demora. Nós mudamos aqui, né, o local do EAD, então tá tudo novo aqui, a internet, os lugares, tá? Perdão, mais uma vez, não foi erro da professora, foi erro meu mesmo aqui, tá? A Marisa, então, pessoal, ela está com a gente agora para dar essa revisão para vocês de bioquímica, tá? Então, eu peço que vocês aproveitem bastante. A Marisa é maravilhosa, tá? Eu vou deixar agora esse tempo com vocês, tá bom? Marisa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda, tá? Fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço. Eles estão conseguindo me ouvir, então, certinho, né? Boa noite, pessoal. Está todo mundo conseguindo me ouvir? Eu espero que sim. Então, eu vou primeiro me apresentar, né? Como a Verônica falou, eu me chamo Marisa Meurer, eu sou farmacêutica, me formei em 2012 pela Universidade Paranaense, aqui em Paranavaí. Logo após terminar, eu fiz uma especialização em análises clínicas, então eu trabalhei em laboratórios, né? Fazendo análises de materiais biológicos. E agora eu atuo aí na farmácia, na saúde estética. Então, eu sou farmacêutica esteta, trabalho com a saúde no modo geral, do corpo de dentro para fora e de fora para dentro. E quero agradecer, então, o convite aqui da instituição e da Verônica, uma grande amiga minha, para fazer essa revisão aí com vocês. Eu imagino que muitos de vocês não gostam da matéria, porque é uma matéria bem complexa, ela tem muitos detalhes realmente, mas é muito importante porque tudo que a gente vê, né, tem a presença da bioquímica. Então, o nome em si da matéria, né, ela já diz tudo sobre a matéria. Bio, a vida, e química, né, a química dos elementos. Tá todo mundo me ouvindo mesmo, né, Vê? Assim, Má, pode ficar à vontade. Tá joia. Então, eu já vou começar, tá, gente? Nem vou me delongar aí na apresentação, porque realmente é muito conteúdo para a gente dar em só uma horinha de aula. Então, eu espero ser a mais clara possível e ajudar vocês. Então, como eu estava falando, o nome em si já fala, né? Bio, vida, e química, a química dos seres vivos. E para ser considerado um ser vivo, né, segundo a teoria celular, ele precisa ter pelo menos uma célula. Então, esses organismos, eles podem ter uma célula só ou várias células. Então, tá desde as bactérias até as plantas, né, com células vegetais, e nós nos enquadramos aí na parte animal. Então, nós podemos utilizar aí a bioquímica em todos esses aspectos, tanto na indústria alimentar, para saber a quanto tempo de prateleira eu vou ter um produto, na farmacologia, tal medicamento para dor, eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar tal medicação. Onde que essa medicação vai atuar? Realmente vai atuar só na dor de cabeça? Então, quais são os efeitos colaterais dessa medicação? Né, na parte de microbiologia, então tem um micro-organismo no hospital que ele é multiresistente. Por que ele se tornou multiresistente? E o que eu posso fazer, então, combinar medicações para acabar com essa infecção no paciente? Então, tudo que a gente enxerga, tudo que a gente vê é composto aí de elementos, né? Composto de elementos, como eu estava falando, dos átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, todos os elementos, eles possuem substâncias formadas a partir desses elementos químicos, né? Então, essas substâncias, elas são... Quando a gente pega esses elementos químicos, né, esses chomps, e a gente mistura, né, e pega esses elementos e liga um com o outro, a gente tem como produto, né, como formação, substâncias. E que substâncias são essas?
são os lipídios, a água, os sais minerais, né, os carboidratos, as proteínas, e a gente divide essas substâncias em 2 grandes grupos. Então, substâncias inorgânicas, que nós temos aí a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são as demais, né, as proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos. Então, dentre dessas substâncias, a que a gente tem mais abundante aí em todos os seres vivos é a água. Então, por isso que ela é chamada de molécula da vida. Então, pensando lá nos elementos e na molécula de água que a gente enxerga, eu acho que no mundo inteiro, todo mundo que vê lá H2O sabe que é água. Então, a água ela é formada por quê? Por 2 moléculas, né, de hidrogênio e uma de oxigênio. E assim também as proteínas são formadas por esses elementos, os carboidratos são formados por esses elementos, e aí resulta então nessas substâncias orgânicas e inorgânicas. Então aqui eu peguei essa figura da própria apostila de vocês para mostrar para vocês melhor como que funciona. Então, por exemplo, um aminoácido ele é composto de átomos de oxigênio, hidrogênio, e quando eu pego um aminoácido e ligo em outro aminoácido, e ligo em outro aminoácido, eu formo o quê? Uma cadeia polipeptídica, que depois ela se forma o quê? Numa proteína. E essa proteína, ela está presente aonde? Tanto na membrana plasmática, como em partes do DNA, né? No núcleo. Então, ela faz parte da célula. Quando a gente fala em diversidade em célula, eu falei lá, né, da teoria da celular, que todo ser vivo é composto de célula, a gente divide esses seres em 2 grandes grupos, né, as células procariontes e as células eucariontes. Então, para vocês conseguirem gravar aí, pensa no procarionte com a letra P, de primitivo, e eucariótica de eu humana, eu animal, célula animal. Então, a procariontes, eles são o quê? Se ela é primitiva, pensa que ela é mais simples, que ela tem ali no seu citoplasma todo o núcleo disperso e ela não possui compartimentações. Então, as bactérias, elas são seres procariontes e unicelulares. Já as células eucarióticas, elas são maiores, né, do que as procarióticas. Elas são bem mais complexas. E por que isso se dá essa complexidade? Porque elas possuem essas compartimentações. Essas compartimentações, que tem cada uma a sua função, a gente dá nome, né, denomina de organela. Então, vocês têm, até na apostila de vocês, essa tabelinha aqui, com todas as organelas presentes nas células e suas funções. Então, por exemplo, o material genético está dentro de uma organela, do núcleo. A mitocôndria, que está presente tanto na célula vegetal como animal, ela produz o ATP. E nós, seres eucarióticos, assim como as células vegetais, a gente pode ser unicelular quanto pluricelular, né? Multicelulares. As células, tanto eucarióticas quanto procarióticas, elas possuem diferenças, né? Então, como eu já falei, a célula eucariótica de uma bactéria, ela é bem menor comparada com as outras e ela é mais simples, menos complexas, tá? E a célula animal e vegetal, ela também se difere, tá? Pela presença de 2 organelas, onde a animal a gente tem o lisossomo e na vegetal a gente tem os cloroplastos, né? Que é aquelas células que possuem a coloração esverdeada, que dá à planta essa cor. Então, quando a gente pensa em ser vivo, a gente pensa que, de acordo com o ambiente, ele precisa se modificar, né? Melhorar as suas características para se adaptar a esse ambiente. E assim como nós, né, seres eucarióticos, os seres procarióticos também precisam de energia para sobreviver, né? E como a gente consegue classificar essas células de acordo com a produção de energia, a gente pode separar ela em grupos, em aeróbias, então elas utilizam o oxigênio assim como nós, como fonte, né, de energia de vida, e as anaeróbias, que são células, né, bactérias, que não utilizam oxigênio,
Se ela não utiliza o oxigênio, não significa que ela não produz energia, porque ela precisa de energia. Então, ela vai utilizar outros compostos, tá? Elas podem também se diferenciar de acordo com a espessura da parede celular. Então, por exemplo, as bactérias gram-positivas e negativas, ambas têm na sua camada externa, né, na sua parede celular, peptidoglicano, que envolve e protege, né, todo o interior da célula. Mas as células gram-positivas, essa camada de peptidoglicano, ela é bem mais espessa. Então, graças a Deus, graças a muito estudo, né, na hora que você pega uma infecção urinária, por exemplo, e vai lá no laboratório, a gente faz, além de outros diagnósticos, a gente utiliza a coloração de Gram. Então, a coloração de Gram, o que? Ela envolve duas colorações, né, dois corantes, o cristal violeta e as... Deixa eu ver como que tá aqui, sulfatrina, que é o rosado. E quando a gente submete essa lâmina com essa bactéria para corar, ela retém esse corante. Então, para a gente diferenciar essa bactéria gram-positiva da gram-negativa, vamos pensar aqui. A bactéria gram-positiva, que tem a camada mais espessa de peptidoglicano, ela agarra o primeiro corante. O primeiro corante é o cristal violeta. Quando, na terceira etapa, a gente descora essa lâmina, esse corante violeta está tão grudado no peptidoglicano que ele não sai. Então, elas permanecem coradas de roxo. Já as gram-negativas, elas têm a parede mais fina. Então, quando eu descoro, esse peptidoglicano não consegue segurar esse corante e acaba descorando na terceira etapa. Então, as gram-negativas vão ficar coradas com o último corante, que é o corante de coloração rosa. Nós podemos também diferenciar os organismos vivos de acordo com ainda a maneira que ele se sintetiza, né, esse composto orgânico, sintetizam essa energia. Então, a gente divide em autotróficos e heterotróficos. Eu até grifei aí diferente o auto, né, de que sintetizam o seu próprio, né, eles são autossuficientes, elas não precisam de outro ser vivo para produzir sua energia. Então, eles são seres produtores no ecossistema. Um exemplo é a planta, né? Ela não precisa de outro ser vivo. Ela precisa de quê? De luz, de água e de gás carbônico. Ela não precisa necessariamente de outro ser vivo, né? E os seres heterotróficos, hétero significa diferente. Então, a gente precisa de um outro ser vivo para a gente conseguir sintetizar esse composto orgânico. E a gente se enquadra, né? Nós somos seres heterotróficos. Eu preciso me alimentar de outros seres vivos, seja a planta, seja um animal, para eu conseguir quebrar essa substância e produzir a energia. Quando eu quebro essas substâncias, vamos pensar em nós heterotróficos agora. Quando eu me alimento, eu consumo substâncias muito complexas, muito grandes. E pensando em célula, né, tipo, microscópica, como que essa substância vai chegar até na célula? Então, a gente precisa lisar, quebrar essa substância em moléculas menores para ela entrar na nossa célula. E todas essas quebras, elas são rotas bioquímicas, que a gente denomina, então, de metabolismo. E o metabolismo a gente divide também em duas classes, o anabolismo e o catabolismo. Então, o anabolismo, a gente pega moléculas menores, junta uma na outra, para produzir uma molécula mais complexa. Então, lá naquele desenho onde eu mostrei o aminoácido, eu peguei um aminoácido, grudei em outro aminoácido, liguei em outro aminoácido, liguei em outro aminoácido, formei uma cadeia de proteína. Então, a formação da proteína é um metabolismo anabólico, porque eu estou utilizando o aminoácido, que são moléculas menores, para produzir uma molécula mais complexa, que é a proteína. Já o catabolismo é o inverso, né? É quando eu preciso de aminoácido e eu tenho que quebrar a proteína. Ou quando eu preciso de um açúcar, mas eu preciso de um açúcar simples e eu só consumi um polissacarídeo, um açúcar enorme. Até aqui tudo bem, né, gente?
Eu vou dar continuidade aqui. Agora a gente vai entrar, falar um pouquinho lá das substâncias, tá? E que são as substâncias lá do início, né? Que eu comecei a falar, que são substâncias orgânicas e inorgânicas. Das substâncias inorgânicas, eu vou falar da água, que é a mais importante, né? Que a gente sabe aí que ela é a mais abundante, que ela faz parte aí de 70%, 75% até 85% do nosso corpo é constituído de água. Então, é uma molécula essencial da vida, para a vida. Inclusive, vou tomar uma água aqui. Toma aí, Verônica. E ela possui diversas funções, né? Então, ela tem uma função de solvente, que é solubilizar um soluto, um produto, formando uma solução. Ela consegue modular a temperatura do nosso corpo e ainda ela participa de várias reações bioquímicas, tanto na maneira quando eu sofro uma reação e libero uma molécula de água, quanto quando eu vou formar lá, né, no anabolismo, uma molécula grande e eu preciso de uma molécula de água para formar. Então, ela participa das duas vias, tanto anabólicas quanto catabólicas, tá? Então, a característica da molécula de água, também já falei lá no início, que a molécula de água ela é constituída, então, por dois átomos, né, o hidrogênio e o oxigênio. Então, ela tem um átomo de oxigênio ligada a dois átomos de hidrogênio, onde eles possuem cargas, né? O oxigênio carga negativa e o hidrogênio carga positiva. Isso significa que é uma molécula polar, que ela possui polos diferentes, cargas diferentes. E pensando de que semelhante dissolve semelhante, então ela também, como solvente, vai conseguir diluir só moléculas também polares. Além disso, por ela ter essa carga, ela consegue se ligar a outra molécula de água. Como? Por ligações de hidrogênio, pela lei das atrações. Então, os opostos se atraem. Gente, não estou falando de relacionamento, não. É a água mesmo. Uma molécula de água, ela tem um átomo de oxigênio negativo e 2 hidrogênios positivos. Então, quando eu tenho outra molécula de água, o hidrogênio dessa segunda molécula, ela vai se ligar ao oxigênio, porque os opostos se atraem. Então, eu não vou ter ligação entre hidrogênios, eu vou ter ligação entre um hidrogênio e uma molécula de oxigênio, formando aí uma rede, né, de moléculas de água. A água, eu falei, né, todas as funções dela, e como soluto, a gente classifica essa solubilidade de acordo com o composto que ela vai tentar solubilizar. Então, a gente tem compostos hidrofílicos, que são compostos polares, ou seja, possuem cargas também diferentes e eles têm afinidade pela água. Vai dissolver tudo? Não, a gente vai formar uma solução. Um exemplo eu coloquei na lateral, né, do slide, é a água e o sal, ou água e açúcar, né? Quando eu pego um copo de água, coloco uma colher de sal e misturo, eu tenho uma solução salina. Mas eu não tenho o sal todinho, ele vai se dissolver um pouco. Por quê? Porque essa molécula de água, ela tende a entrar e quebrar o sal. Por quê? Eles possuem afinidades. O sal, ele é hidrofílico. Já o óleo, ele é hidrofóbico, fobia, ele tem fobia de água, então ele é apolar, ele não dissolve facilmente. Então, se eu pegar um copo de água, derramar um óleo lá dentro, eu vou ter a divisão entre óleo e água. Já os compostos anfipáticos, eles possuem as duas características, né? Eles têm tanto um polo polar quanto uma parte apolar. E um exemplo são os fosfolipídios, né? São os fosfolipídios que fazem parte da nossa membrana celular. Esses aqui embaixo no desenho. Então, o fosfolipídio é formado por uma cabeça polar e uma cauda, né, de fosfolipídio apolar. Só que pensando como que é formada essa camada, se eu tenho água fora da célula e eu tenho água dentro da célula, eu preciso ligar as duas caudas e a cabeça ficar uma para o lado intracelular e outra para o lado extracelular. A osmose, ela é o movimento da água de dentro para fora da célula,
tá? Então, a água, por ser um solvente, né, universal, não tão universal assim, né, porque a gente já viu que tem moléculas que não dissolvem nela, ela tende a migrar para onde eu tenho uma solução mais hipertônica. Então, vamos pensar que a osmolaridade, ela representa a medida dessa diferença de solução. Então, uma solução isotônica é que ela possui a mesma osmolaridade da célula. Então, por exemplo, eu coloco uma célula dentro de uma solução isotônica. Iso significa igual. Então, o fluxo de água para dentro da célula e para fora é igual. Então, a água flui tanto para fora, levando substância, quando volta para dentro da célula, trazendo outras substâncias. E isso é o normal. Quando eu tenho uma célula e em volta eu tenho uma solução hipertônica a gente pensa que ela tem muito sódio, muito sal fora. Então, se a água ela é um solvente, a água ela tende o quê? A sair da célula, né? Para tentar solubilizar e tentar deixar essa osmolaridade mais isotônica. Com isso, a célula murcha, né? E a gente perde água. E o contrário, quando dentro da célula eu tenho muito mais sódio, a água que está no meio extracelular tende a entrar. Então, ela vai entrando, essa célula vai entumecendo, vai ficando grande, até que ela pode até se romper. E a água, ela também faz parte da regulação do tampão. Por quê? Porque a molécula de água, assim como eu falei, que ela é composta de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, ela pode se desmembrar, formando um H+, e um OH-, como ela também pode se ligar. E assim como, junto com as proteínas, ela é capaz de manter esse pH funcionante das células pelo sistema tampão. Agora, vamos falar sobre moléculas orgânicas, tá? E eu vou começar aqui com os nucleotídeos. Então, quando eu falar em nucleotídeo, quando vocês lerem nucleotídeo ou ácidos nucleicos, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês é a molécula de DNA e RNA. Por quê? Porque os ácidos nucleicos, eles têm a função de armazenar e transmitir informação genética. Então, a nossa informação genética está onde? Nos ácidos nucleicos de DNA e RNA, né? Como eu já disse, são moléculas orgânicas e os ácidos nucleicos são formados a partir de um nucleotídeo. Então, um nucleotídeo é uma molécula menor que se liga a outro nucleotídeo, que se liga a outro nucleotídeo, formando os ácidos nucleicos. Vamos ver um pouquinho das características desses nucleotídeos, que para a gente já diferenciar também o DNA do RNA. Tá? Então, os nucleotídeos, eles são compostos por uma parte de fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, o que diferencia o DNA do RNA é o açúcar, a pentose, onde no DNA eu tenho a desoxirribose e o RNA eu tenho a ribose. E é esse açúcar que dá o nome da molécula. Então, DNA, se a pentose é a desoxirribose, então, ele se chama ácido desoxirribonucleico. E o RNA, ácido ribonucleico. Por quê? Porque a pentose dele é a ribose. Outra coisa que também pode diferenciar são as bases nitrogenadas. Então, as bases nitrogenadas a gente divide em 2 grupos, né? As purinas e as pirimidinas. As purinas, nós temos a adenina e a guanina, né? Elas possuem aqui 2 anéis. Já as pirimidinas, nós temos a citosina, a tiamina e a uracila. Então, no DNA, eu tenho a citosina e a tiamina. Já no RNA, a tiamina sai fora e é substituída pela uracila. Então, essas duas coisas diferenciam o DNA do RNA, tá? Então, pensando no DNA agora, o DNA ele é formado por uma fita dupla hélice. Então, o que acontece? Eu tenho vários nucleotídeos que se ligam, né, numa ligação 5 linha, 3 linha, que a gente fala aí que é o sentido da vida. Então, a pentose aqui, ela tem 1, 2. Eles conseguem ver a ponta do meu mouse ou... Verônica? Não? Ixi,
Então, eles não vão muito entender isso. Mas, enfim, né? Eu tenho uma pentose, e essa pentose é chamada de penta, porque ela tem 5 átomos de carbono. Então, o carbono 5, ela se liga à base do fosfato, de um nucleotídeo. O outro nucleotídeo vai se ligar nesse nucleotídeo por também a pentose. Só que daí, o carbono número 5, ele já está ocupado com o fosfato desse nucleotídeo. Então, ele vai se ligar com o carbono de número 3. Então, por isso que a gente fala que a ligação, né, o sentido da vida é do sentido 5 linha para 3 linhas. E essa ligação entre um nucleotídeo e outro nucleotídeo se dá para uma ligação de fosfodiéster, né? Então, tem a ligação do fósforo ligado ali a um carbono da pentose. As purinas, elas são ambas iguais, né? Como eu já mencionei, tanto no DNA quanto no RNA. Só que as pirimidinas, elas mudam, né? E quando eu vou ligar um nucleotídeo a outro nucleotídeo, pensando agora ainda em DNA, eles se ligam pela sua base nitrogenada. Só que essas bases nitrogenadas, elas não se ligam com o mesmo grupinho delas. As purinas, a adenina, não se liga à guanina. Ela tem que se ligar a uma pirimidina. Então, a adenina se liga à timina à adenina. A guanina se liga à citosina e a citosina na guanina. Então, eu tenho uma ligação ATCG ou TAGC. E no RNA, a gente só substitui o T pelo U de uracila. Falando ainda de DNA, a gente pensa que ele é uma fita, né, composta de vários ácidos nucleicos e individualmente de nucleotídeos, e ela se entrelaça entre si, formando uma fita dupla hélice. Só que essa fita, ela começa do 5 para o 3', né? E as bases nitrogenadas, elas têm que se conectar. Então, a gente diz que o DNA, ele possui fitas antiparalelas. Então, se essa fita eu tenho do sentido aqui para cá, essa outra fita, ela tem que se ligar no sentido contrário, ok? E quando vai acontecer aí a divisão celular, a gente diz que a gente tem uma divisão semiconservativa. O que significa isso? Que antes de gerar outra célula, eu preciso fazer a duplicação celular. Então, eu pego e separo essas fitas, e eu faço uma cópia dessa fita e uma cópia dessa fita, e aqui eu formo 2 moléculas de DNA. Então, um lado da fita original vai para uma célula e um lado da outra fita vai para outra célula. Então, ela é semi-conservativa, porque ela utilizou uma parte da fita original, tá? Então, a função do DNA é armazenar o material genético, né? Porque depois dessa duplicação, nesses nucleotídeos, nesses genes presentes nas fitas de DNA, que eu vou conseguir transmitir aí todas as características que o ser vivo vai ter. Por exemplo, eu, olho verde, cabelo comprido, sou baixinha, enfim, todas as características, tá? E o RNA, ele é o inverso, ele tem uma fita simples, ele tem a função de copiar, né, de fazer essa cópia dessa fita. Ela possui outras bases nitrogenadas e ela ainda tem vários tipos de RNA, o mensageiro, o ribossômico, o transportador. Agora vamos falar um pouquinho dos lipídios, né? Os lipídios, eles também são compostos orgânicos, eles são insolúveis em água, eles só solubilizam em solventes também orgânicos e apolares, né? Como o éter, benzina e acetona. Os lipídios, eles possuem diversas funções. Então, proteção mecânica, hormonal, reserva energética, né? Quando a gente come demais e não gasta, a gente armazena em forma de lipídios, tá? Isolante térmico e ainda constitui a parede das membranas celulares. E a gente pode classificar ele em glicídios, esteroides, cerídeos e carotenoides. Mas eu nem vou falar desse último, tá, gente? Porque ele não é muito utilizado. Então, primeiro eu vou falar dos glicerídeos, né? Onde a gente tem aí o principal deles, os triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles são compostos de 3 ácidos graxos ligados a um glicerol, que é uma molécula de álcool.
Então, olha aí, gente, ó, todos os átomos de oxigênio e hidrogênio ligados ao carbono, né, que é o glicerol, foram juntando aí com os ácidos graxos. Quando a gente junta essas células, a gente libera a água. Olha aí, a água participando novamente das reações, né, da formação do triglicerídeo. Então, a gente tem a função de reserva de energia, isolante térmico e proteção mecânica. A gente divide ainda os triglicerídeos em 2 outros grupos, né? A gordura e o óleo. Então, só para vocês, título de curiosidade mesmo, né? A gordura, ela tem origem animal e em temperatura ambiente ela é sólida, né? E ela pode gerar aí um depósito de colesterol na parede das artérias. Então, ela tem uma ligação saturada, ela tem uma ligação simples. Já o óleo, ele tem origem vegetal, ele é líquido em temperatura ambiente e os ácidos graxos dele são insaturados, ele tem uma ligação dupla na cadeia dele. Já é uma gordura boa, né? Pensando lá no azeite de oliva, desde que a gente come com moderação, é ótimo. Os esteroides, o grupo mais conhecido aí neles é o colesterol, né? Então, a principal função é constituir a membrana plasmática, regular a fluidez, né, entre a membrana e o meio externo. Ele é precursor também da vitamina D, então quando a gente fala em colesterol, a gente já pensa em coisa ruim, infarto e essas coisas, mas o colesterol, ele é precursor de vários hormônios, aí ele é o pai de uma cadeia aí da produção de hormônios, então ele é bom. E ele é precursor também dos sais biliares, né? Então, quando a gente pensa em colesterol, a gente pensa em colesterol bom e ruim do exame lá do laboratório que a gente faz, onde o LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom. Então, quando eu junto esse colesterol com outras substâncias, por exemplo, uma proteína, eu formo as lipoproteínas, que é essas moléculas que a gente está falando, sobre o LDL, HDL, VLDL, né? E cada um tem uma função, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre os fosfolipídios, né? Eu já falei lá um pouquinho, mas vamos revisar. Ele forma o quê? A função dele é formar a membrana celular, né? Então a gente tem 2 camadas, né? Uma bicamada de fosfolipídio. Então ela tem a cabeça em azul, ela é hidrofílica, né? Ela é polar, ela tem afinidade com a água. Então é um glicerol ligado a um fosfato. E a cauda, ela é apolar, ela é hidrofóbica. Então, aqui, né, a gente tem o desenho aí da dupla membrana celular, né, fosfolipídica. Então, ali no rosinha eu tenho o citoplasma, que ele é rico em água, e o azul é o espaço extracelular, é fora da célula. Então, a dupla camada, as cabeças, né, que são polares, vão ficar voltadas cada um para o meio. E a cauda, que tem a aversão à água, vão ficar todas voltadas para dentro. Os cerídeos, a sua molécula é um álcool ligado de 1 até 16 ácidos graxos. Eles são extremamente hidrofóbicos. Então, um exemplo clássico aí é a cera do ouvido, né? A cera do ouvido é um cerídeo. Ela tem função protetora, sim, tá? Ela tem a função de proteger. As abelhas, então, produzem a cera, que também tem a função de proteger. Além disso, lá nas plantas, ela tem função de evitar o excesso de perca de água, né? Então, evitar a desidratação aí das plantas em épocas de muita seca. Agora vamos falar um pouquinho sobre os aminoácidos, né? Os aminoácidos, proteínas, são compostos orgânicos. Então, eles são derivados aí da junção de um carbono, de um hidrogênio, de oxigênio, de um nitrogênio e, às vezes, do enxofre, tá? Então, a molécula do aminoácido, ela possui um carbono central ligado a um grupo amina, ligado a um grupo carboxílio, ligado a um hidrogênio e ligado a um radical, que tá aí com a letra R bem grandona e tá lá essa imagem também na apostila de vocês. Eu peguei de lá, tá, gente? E quando a gente fala em aminoácidos, a gente não tem só um tipo de aminoácido. Então, o que difere, né? O que diferencia um aminoácido do outro é esse radical, tá? Que é uma porção variável. Por quê? Porque ele pode variar de um aminoácido para o outro. Então, a função é formar as proteínas. Então, um aminoácido é uma molécula pequena,
que eu junto com outro aminoácido, que eu junto com outro aminoácido, que vai formar lá uma cadeia peptídica, que essa cadeia peptídica se embola, se emaranha, juntando com outras cadeias, formando lá a proteína. E a função da proteína, qual que é? Função estrutural, lembra que ela participa, lá naquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês, ela participa ali da cromatina ali nuclear e participa também em membranas, porque as proteínas, elas carregam tanto a entrada quanto a saída de íons de hidrogênio da célula e outras substâncias, tá? Hoje a gente tem aí mais de 20 aminoácidos já catalogados, vamos assim dizer, né, descobertos. E eles participam de diversas reações. Então, quando eu ligo um aminoácido no outro, eu tenho uma ligação peptídica. Quando eu tenho essa ligação peptídica de um aminoácido de outro, eu tenho sai uma molécula de água como produto disso. Então, mais uma vez, a água presente numa reação, né? Só que agora também numa reação onde ela sai. Então, a gente pode chamar essa reação de quando dois aminoácidos se juntam, de uma reação por desidratação, porque eu estou perdendo água. As proteínas, a gente pode classificar ela em primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? A primária é logo quando ela sai lá do ribossomo, que ela adquire a forma linear. Aí, na tela de vocês, também é uma figura que eu tirei lá da apostila de vocês, então tem lá o desenho, né? Tudo em linha reta, as bolinhas ali coloridinhas, que são os aminoácidos, na forma linear. Então, essa estrutura é primária. Abaixo dela, a gente tem aí uma ondinha aí, né? Uma estrutura secundária. É quando ela começa a se atrair uma pela outra. Essas duas, ela não tem atividade ainda de proteína. Ela precisa alcançar a formação terciária e quaternária para ter, né, as suas funções aí, exercer a sua função como proteína. A estrutura terciária, ela é quando a proteína, né, secundária continua se atraindo, formando dobras e adquirindo ali uma forma tridimensional. E a quaternária é quando várias proteínas terciárias se juntam, tá? E o que pode alterar, então, a atividade dessa proteína? A função, né, aliás, dessa proteína é a mudança de temperatura e também, no caso lá do DNA, uma mutação. Né? Então, a gente pode ter uma falha aí na síntese proteica e que pode aí gerar, por exemplo, uma doença muito séria, que é a anemia falciforme. E no caso de temperatura, ela pode também interferir, né, elevar essa temperatura e mudar. Um exemplo é quando a gente vai lá fazer o ovo, né? O ovo é proteína, quando você coloca lá na frigideira e liga a frigideira, a clara, que é branca, vai se desnaturar, certo? Por causa que a gente aumentou ali a temperatura e ela ficou que cor depois? Branca, né? Então, eu desnaturei essa proteína do ovo, tá bom? Para ficar bem didático para vocês não esquecerem aí como que a gente pode perder a função da proteína, tá? E desnaturar ela, quebrar, né? Então, os genes do DNA, eles guardam as informações para a produção da proteína. Então, o gene, ele guarda a sequência, né, dos aminoácidos, e essa sequência vai determinar a forma dessa proteína. E a forma dessa proteína vai determinar que função que ela vai ter. Porque lembra lá, ela tem várias funções, estrutural, parede de membrana, atuar como uma enzima, como coenzima, enfim, é essa forma que vai determinar a sua função. Então, a gente fala que a forma da proteína está intimamente, né, ligada à função da proteína. As enzimas, coenzimas e vitaminas. Então, as enzimas e coenzimas, a maioria das enzimas são proteínas, e a função principal das enzimas é catalisar as reações químicas. Catalisar significa acelerar, né? Dar um empurrão aí na reação. E essa reação, ela tem que acontecer com a ligação da enzima a um substrato, né? A um sítio ativo.
Só que tem algumas reações que não conseguem acontecer e elas precisam de uma coenzima, de um cofator, para pegar essa enzima para conseguir o encaixe perfeito no substrato. Essas coenzimas, a gente separa ela em duas classes, né? Os inorgânicos, que são os íons aí de magnésio, zinco, ferro, e os orgânicos, que a maioria das vezes é derivada de vitamina ou de outros nutrientes. E o que altera, assim como lá na proteína, a atividade das enzimas, é também o pH e a temperatura. Então, um exemplo é quando, né, tá com febre. E por que tem que cuidar da febre? Né? Quando a temperatura do corpo sobe muito, né, começa a acontecer uma pane ali, as proteínas começam a ficar desnaturadas, as enzimas não conseguem trabalhar, e o corpo está tentando combater aquele micro-organismo que está causando a febre. E aí, por que a gente tem que cuidar? Porque pode até gerar como consequência uma convulsão ou algo mais grave, né? Então, um exemplo clássico aí de mudança de temperatura na atividade das enzimas. Agora, falar um pouquinho das vitaminas. Gente, é muita vitamina, tá? Então, como é uma aula bem revisão, eu vou falar bem por cima, assim, das que eu acho, né, na minha concepção, um pouco mais importantes do que as outras. Lembrando que o excesso de vitamina é tão grave quanto a baixa de vitaminas, né? Então, a gente pode ter uma hipovitaminose e uma hipervitaminose. Então, por mais que a vitamina C é ótima, né? A vitamina D, maravilhosa, a gente não pode sair tomando aí a torta direita, né? Sem procurar um profissional para saber se a gente realmente precisa, tá? Então, as vitaminas, como a gente já falou, elas são cofatores enzimáticos, né? E elas ajudam a inativação das enzimas, ajudam essa enzima a fazer um encaixe perfeito ali com o substrato. E a gente divide elas em dois grupos, né? Os grupos lipossolúveis e os hidrossolúveis. Onde os hidrossolúveis a gente tem a vitamina C e todas as vitaminas do complexo B. E nas lipossolúveis, que são absorvidas melhores em meios apolares, né, com gordura, vamos assim dizer, nós temos a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, tá? Então, as vitaminas lipossolúveis, né, que são aquelas que a gente consegue absorver com uma ingesta de gordura, vamos assim dizer. Acho que a principal é a vitamina D, né? A vitamina D, que é conhecida como vitamina do sol, só que não é bem assim, gente. Vai lá no sol e tá tudo certo, né? Aí vou levar um torrão, tô com vitamina D lá em cima. Não é bem assim. Por quê? Porque quando a vitamina D ela penetra na pele, ela gera uma substância que vai lá para o nosso fígado, para o nosso rim, para ser metabolizada, para daí ser gerada um composto realmente de vitamina D e ter seu efeito. Então, mesma coisa. Não tomo sol, Marisa, mas tomo vitamina D toda semana. Se você não tiver um rim, um fígado legal, não está adiantando nada. Depende de muitos outros fatores também, né? A sua absorção. Então, a gente pode encontrar ela em vários alimentos, né? A gente não consegue também só por via medicamentosa e pelo sol. Coloquei na lateral aí alguns alimentos que a gente consegue consumir e extrair dessa ingesta aí a vitamina D, tá? E lembrando, gente, que aí na apostila de vocês fala que com certeza ela está super relacionada com doenças que tem a ver com os ossos, né? Porque ela faz parte dessa construção do cálcio. Mas a vitamina D hoje, ela é considerada um hormônio, tá? Ela só tá aí na vitamina ainda porque todo mundo conhece ela como vitamina, mas ela já é precursora de muitas outras coisas. E a baixa de vitamina D tá super, hiper, mega escancarada aí com problemas tanto de pele quanto a obesidade principal. As vitaminas hidrossolúveis, então, como eu falei, temos aí a vitamina C e as vitaminas do complexo B, né? Então, eu peguei aí do complexo B a vitamina B12, que é a cianocobalamina, né? Ela está relacionada diretamente com a síntese de ácidos nucleicos e a carência, então, pode causar tanto a anemia quanto queda de cabelo, unhas fracas, pode causar distúrbios nervosos, enfim, várias doenças, e elas podem ser encontradas em todos esses alimentos aí na lateral,
da tela, tá? A vitamina C, ou ácido ascórbico, eu acho que de todas as vitaminas, ainda mais nesses 2 anos e meio, aí, acho que quase 3 de pandemia, eu acho que ela é a mais falada, né? Por quê? Porque ela tem o seu papel de auxiliar aí no sistema imunológico, né? Além da formação de colágeno. Então, a gente associa ela à integridade da pele, a melhorar o aspecto da pele, a imunidade fica aumentada. A gente consegue adquirir ela a partir de que alimento? Em alimentos cítricos, né? Principalmente limão, laranja, enfim, entre outras, em outros alimentos também. E a carência dessa vitamina pode causar, então, problemas imunológicos, claro, né? Como já falado. E também pode causar alterações gengivais, dentárias, insônias. Então, é bem complexo esse metabolismo das vitaminas, tá, gente? Nem vou entrar muito nisso daqui, porque eu acho que não é tão importante assim. Bom, os carboidratos, então, eles são os compostos orgânicos. Dentro principal dos carboidratos, a gente tem o açúcar. Eles são formados por quais elementos? O carbono, o hidrogênio, o oxigênio e, às vezes, aí, pelo enxofre, fosfato e nitrogênio. Tá? Então, onde a gente encontra? Em quase tudo que é bom que a gente come, né? No pão, na massa, Ai, que delícia, né? Mas a maioria é nisso daí. Ele tem funções ali, né? Como a gente diz, energética e estrutural. E a gente pode classificar eles de acordo com a sua cadeia. Então, se a gente classifica ele em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeos, onde os monossacarídeos eles são encontrados na natureza como sólidos, cristalinos e incolores, e eles são estruturas constituídas por cadeias ramificadas de carbono com ligações simples. E, de acordo com a quantidade de carbono que tem essa cadeia, a gente pode ainda subdividi-los em trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Até coloquei de vermelho aí pentoses. Eu falei lá no DNA e no RNA, né? Que um nucleotídeo é composto por uma base nitrogenada, um fosfato e uma pentose, né? Com 5 átomos de carbono. Os disacarídeos, então, é a união de 2 monossacarídeos. Então, os exemplos mais clássicos aí de disacarídeo, a gente tem a lactose, a sacarose e a maltose. E essa união, ela libera uma molécula de água. A água, novamente, aí participando de reações, né? Então, a gente tem também uma reação de desidratação, onde a gente junta 2 monossacarídeos e libera uma molécula de água. E os polissacarídeos, eles são formados por repetições de polissacarídeos, né? A gente pode subdividir esses polissacarídeos também em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. O nome ali eu também já deixei de outra cor para frisar. Homo igual, então eles apresentam apenas um tipo de monossacarídeo, e os heteropolissacarídeos, eles apresentam 2 ou mais diferentes monossacarídeos ligados, tá? E essas ligações, elas podem... o tamanho da cadeia e também qual tipo de monossacarídeo está ligado, vai apresentar a constituição e a função, né? Na hora de quebrar também interfere bastante essa quantidade e esse tipo de monossacarídeo. Então, aí eu só coloquei alguns mais importantes, né? Os homopolissacarídeos, a gente tem o amido e o glicogênio, que eu acho que são, né, os mais... que a gente comum de ouvir falar, e nos heteropolissacarídeos, os peptidoglicanos, né? Os peptidoglicanos. Lembra lá quando eu falei lá no começo sobre a parede das bactérias, que são formadas de peptidoglicanos? Então, a função estrutural, né? E protetora da célula. Então, agora, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre esse metabolismo, né? O metabolismo dessas substâncias. Então, eu falei para vocês que quando a gente se alimenta, a gente produz glicose, né? E outras substâncias. Então, se eu tô comendo demais, eu tô guardando, né? Essas substâncias. Então, quando eu vou precisar de energia, a primeira molécula que a gente usa é a molécula de glicose. Quando eu consumo toda a minha glicose, aí eu vou para a minha reserva lipídica. E depois que eu não tenho mais minha reserva lipídica, que eu vou utilizar proteínas. Então, por isso que a gente fala, quando a gente faz exercício lá, né? Eu vou caminhar 10 minutos.
não queimou nem a água que você tomou, entendeu? Porque, né, a gente nem utilizou a glicose aí nessa caminhada direito de 10 minutos, tá? Então, bora lá, né? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, eu já falei, né, que a água ela é o principal aí carboidrato usado como fonte de energia, né? E além disso, ela é precursora aí de várias reações metabólicas, né? E para entender como ela é precursora, a gente tem que entender que, mesmo a glicose sendo uma molécula pequena, a gente precisa quebrar ela para a gente produzir energia. Então, a quebra de glicose tem o nome de glicólise, que é a lise, né? A quebra de glicose, tá? Quebra de glicose para produzir o quê? Energia. E essa energia, quando a gente fala lá a nível celular, ela é chamada de ATP, né? Adenosina trifosfato. Então, a glicólise, ela é a etapa principal, né? A primeira de uma cascata de outras reações, que a gente chama aí de respiração celular, tá? E ela acontece lá no citoplasma. Lá no começo também eu falei das mitocôndrias, que tem a função de produzir energia, tem mesmo, vai participar das outras partes aí da respiração celular, mas a glicólise, ela acontece no citoplasma, tá? Então, a glicólise, ela passa ali por uma quebra da molécula de glicose. Então, a molécula de glicose, ela tem 6 átomos de carbono. E quando ela é quebrada em outras 3 moléculas. Essas 3 moléculas se ligam em um fosfato e depois libera fosfato e libera energia. Então, para quebrar essa molécula de glicose em 2 outras moléculas de 3 carbonos, eu preciso de energia. Então, se eu preciso de energia para quebrar uma molécula maior e menor, eu estou fazendo um catabolismo, né? E durante esse processo, para eu conseguir lá no final liberar energia e produzir aí 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, que é da quebra da glicose, eu produzo 4 ATPs no meio dessas reações. Então, no final da glicólise, eu tenho um saldo positivo de 2 ATPs, tá? Quando eu quebro ali as moléculas, eu também libero elétrons. Esses elétrons são carregados de energia e eles não podem ficar ali soltos. Então, vem sempre um NAD mais e pega esse elétron. Então, o que é um NAD mais? Ele é uma molécula carreadora de elétrons, né? E ela transforma-se, então, em NADH. Então, no final da quebra da glicose, eu tenho 2 gastos de ATP, a produção de 4 ATP, que eu tenho aí um saldo positivo de 2 ATP, né? Se eu tinha 2, produzi 4, eu fiquei com um saldo positivo de 2. Produzi ainda 2 moléculas transportadoras de elétron, né? 2 NAD+. Tenho no final ali 2 piruvatos, né? Um ácido pirúvico, cada um com 3 moléculas de carbono. E vale ressaltar que na glicose a gente tem 10 reações. Então, até chegar lá no ácido pirúvico, acontece 10 reações. Dessas 10 reações, 3 são irreversíveis, tá? Então, é a primeira, a terceira e a 10ª etapa. Por que é importante falar isso? Porque quando eu quero pegar uma molécula que não é a glicose para produzir energia e fazer esse sentido inverso, então pegar, por exemplo, um ácido pirúvico, um piruvato e transformá-la em glicose, eu tenho outra via, né, de gerar energia à base de não de glicose, de uma substância que não é o carboidrato, por exemplo, o piruvato, lactato, glicerato. E quando a gente fala nesse retorno para formar a glicose, a gente tem o nome de gliconeogênese. Então, gênese, origem, neo, vida, e glico de glicose, tá? Então, essa via, ela acontece tanto nos animais quanto nos vegetais. E a gente fala que ela tem um sentido inverso, oposto, mas não é realmente idêntico, né, essa volta. Por quê? Lá na glicólise, a gente acabou de ver que a gente tem 3 reações que são irreversíveis.
que a gente não consegue reverter. Então, para eu conseguir transformar, por exemplo, na terceira etapa, a frutose 1,6-bifosfato voltar a ser frutose 6-fosfato, eu preciso contornar essa reação. E aí eu preciso de outra enzima. Porque as enzimas que fazem a quebra de uma substância em outra, ela que catalisa todas essas reações. Então, assim como na via glicolítica, a gliconeogênese também possui 10 passos, tá? Então, aqui eu coloquei, né, como que acontece. Então, em rosa, a gente tem a via glicolítica e em azul, a gente tem a via da gliconeogênese. E vocês podem observar que eu coloquei do lado aí as enzimas que faz essas quebras, tá? Então, em rosa, a glicose, ela é quebrada pela hexocinase em glicose 6-fosfato, produzindo um ATP. Depois, essa glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato, e a frutose 6-fosfato é quebrada em frutose 1,6-bifosfato, que também aí eu tenho um saldo de 1 ATP. Por qual enzima? Pela fosfotocinase, tá? Como elas são a primeira e a terceira etapa, eu preciso contornar. Então, lá em azul, eu tenho outras 2 enzimas diferentes participando do processo de reversão, fazendo a frutose 1,6-bifosfato transformar em frutose 6-bifosfato, né? Então, a gente tem a enzima, por exemplo, frutose 1,6-bifosfato. Essa é a primeira etapa, né? A etapa preparatória que a gente fala. Depois, a gente tem uma cascata também aí de reações, e lá no final, o fosfenolpiruvato, ele é transformado em piruvato, que é o final da via glicolítica. Essa reação, ela é feita pelo piruvato-cinase, a enzima piruvato-cinase. Quando eu quero transformar o piruvato, fazer o inverso, contornar, aí eu vou precisar de 2 enzimas. Então, a gente não pode falar que a glicólise é realmente o inverso da gliconeogênese, por quê? Possuem 3 etapas irreversíveis, e a gente precisa utilizar, ao invés de 3 enzimas, 4 enzimas. Então, aí acabou a primeira etapa da respiração celular, tá? Deixa eu só ver se até aqui eu não esqueci de falar nada para vocês, né? Dar minhas anotações aqui. Acho que não. Então, continuando, né? O ácido cítrico, o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico, ele é muito conhecido como ciclo de Krebs, né? A gente consegue achar, eu acho, bom, pelo menos eu, da minha época, a gente conhecia mais como ciclo de Krebs, tá? A função do ciclo do ácido cítrico é otimizar a retirada da energia, né? Então, por quê? Porque até agora uma quebra de glicose me gerou o quê? Um saldo positivo de 2 ATPs, um NADH e só, né? Onde esse NAD e esse piruvato vão lá para a mitocôndria agora, participar do ácido cítrico e da fosforilação oxidativa, que são as 2 últimas etapas. Então, querendo ou não, é pouco, né, gente? De pensar que para piscar a gente está gastando energia, então 2 ATPs ainda é pouco. Então, diferente aí da glicólise, né, da quebra da glicose, o ciclo de Krebs, ele acontece lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então, nessa parte, a gente vai utilizar os piruvatos, os ácidos pirúvicos, que foram, né, produtos da quebra da glicose. Só que esse ácido pirúvico, ele não consegue entrar dentro da célula, né, da mitocôndria ainda para gerar energia. Ele precisa passar por uma etapa preparatória. Então, esse ácido pirúvico, ele tem 3 átomos de carbono. Ele é quebrado, libera um átomo de carbono na forma de CO2, que esse CO2, ele é, então, eliminado pela respiração, formando uma ligação aí de 2 carbonos, né? Esses 2 carbonos é chamado de acetil. Esse acetil, ele se liga a uma coenzima, chamada coenzima A, formando lá o composto de acetil coenzima A.
é essa acetilcoenzima A que vai entrar agora e dar início ao ciclo de Krebs, tá? No ciclo do ácido cítrico. Então, nessa reação, eu tenho perca de um carbono, né? Tenho a produção de um NAD, porque sempre que eu quebro uma molécula e libero uma, eu tenho a produção de íons com carga. Então, eu preciso de um NAD para carrear essa carga. Então, aí a gente tem um acetil-CoA para entrar no ciclo, tá? Então, o ciclo, ele começa com acetil-CoA se ligando a um oxalacetato, né, com 4 carbonos, formando o citrato, né, que é uma substância com 6 carbonos. Então, por isso que o ciclo de Krebs é também chamado de ciclo do ácido cítrico, porque a primeira substância que forma aí é o citrato, tá? Esse citrato, ele é convertido em isocitrato. O isocitrato, ele perde um carbono, então ele libera elétrons com carga, então eu tenho a formação de um NADH e a liberação de um CO2, para formar o alfa-cetoglutarato. O alfa-cetoglutarato, ele vai ser quebrado em succinil-CoA, então ele libera um carbono e também libera elétrons, então eu tenho mais um NAD. O succinato, ele libera energia para se transformar em succinato. Então, eu tenho aí um GTP gerada. Esse GTP, depois ela é convertida lá na guanina em ATP. Então, eu tenho a produção de uma molécula de ATP até agora, tá? Esse succinato, ele libera também elétrons quando ele vai ser transformado em fumarato. Mas quem carrega esse elétron é o FAD+, né? Se tornando FADH2. Qual que é a diferença dele para o NADH? Os dois são transportadores de elétron, mas o FAD ele tem menos carga do que o NAD+, tá? E o fumarato, ele é convertido em malato e o malato novamente em oxalacetato. Nessa conversão, a gente também libera elétrons e forma, então, um NAD+, pega esse átomo, se transformando em NADH. E, de novo, o oxalacetato está aí para entrar novamente no ciclo, né? Começa tudo de novo, né? Todas as ordens. Por isso que a gente chama de ciclo, tá? E em um ciclo, nesse que eu falei agora, a gente teve o quê? A produção de 4 NADH, porque eu estou contando lá com a preparação, tá? A quebra do ácido pirúvico, tá, gente? Nessa anterior. Né? Eu tenho um NAD aqui, mais 3 do ciclo. Então, eu tenho 4 NAD, um FADH2, a produção de um ATP e a liberação de quantos carbonos de CO2? 2 aqui no ciclo e mais um na fase preparatória. Só que eu falei lá para vocês que na via glicolítica, a glicose tinha 6 átomos de carbono e ela foi quebrada em 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Então, esse ciclo ele não acontece uma vez com a molécula de glicose. Ele acontece em 2 vezes. Então, eu tenho no saldo total aí, energético e de produção, eu tenho a liberação de 6 átomos de CO2, 2 ATPs, 2 FAD+, e 8 NADH. E por último, então, a gente tem a fosforilação oxidativa, que é a terceira e última etapa aí da respiração celular. A fosforilação oxidativa, ela tem como função o transporte de elétrons e ela acontece também na mitocôndria, mas na crista mitocondrial. Então, o que acontece é a mitocôndria, ela tem invaginações, né? Ela é meio ondulada, assim, né? Como a gente consegue ver nos desenhos. E ela acontece ali nessas dobrinhas, né? Na crista mitocondrial. É aqui onde a gente tem a maior otimização e a maior produção de energia, é nessa última fase. Então, é nessa última fase que a gente vai utilizar os 2 NADHs lá da quebra da glicose. Lembra lá que na quebra da glicose, eu vou voltar aqui para vocês verem, a gente tem como produto, né, 2 ATPs, 2 ATPs que saíram para gerar energia, 2 NADHs que foi lá para a mitocôndria participar da respiração celular e 2 piruvato que participaram ali do ciclo de Krebs. Então, esses 2 NADHs, eles participam aqui da fosforilação oxidativa.
O que acontece? Que esses NADHs, eles se ligam aí nessa primeira proteína, né? E quando ele se liga e libera esse elétron que ela pegou, né? Ela carreou, esse elétron, ele vai ali pelo espaço intramembrana, né? Da mitocôndria, e ele volta a ser um NAD+. Os FADHs, que veio lá do ciclo de Krebs, eles têm uma força menor, então eles não conseguem atravessar e liberar esse íon. Então, ela utiliza ali do lado uma coenzima que passa para uma segunda proteína, que é aquela amarelinha ali. E, de novo, libera, então, moléculas de hidrogênio para essa região espaço intracelular. Mas lembra que eu falei para vocês que esses elétrons, a gente acaba ficando ali nesse espaço intracelular, então no meio, né, hipotônico, né, de átomos de hidrogênio. E a gente precisa trazer essas moléculas de hidrogênio para dentro da célula. Então a gente utiliza aí, por último, uma proteína que acho que é a mais importante, que vocês não devem esquecer, que é a ATP sintase. O que essa ATP sintase faz? Ela faz o transporte desses elétrons para dentro. Quando ela passa ali na florzinha, a florzinha gira, e aí, quando esse elétron entra, ele se liga a uma molécula de ADP que já está ligada a um fosfato, formando uma molécula de ATP, né, que é o que a gente vai usar de energia. Então, isso acontece que NADH, ele tem muitas moléculas de hidrogênio. Então, no final de toda essa reação, ela vai produzir 3 ATPs. E o FADH2, que é mais fraquinha, né, que não tem tanta carga, vai produzir 2 ATPs. Então, no final de toda essa respiração celular, então eu tenho lá eu tenho a produção no final aqui do ácido cítrico e lá, né, da respiração celular, um total de 8 mais 2, 10 NAD, né? Então, eu tenho, se um NAD, ele faz 3 ATPs, 10 NADs produzem quantos ATPs? 30. Se um FAD resulta em 2 ATPs, 2 NADs vão produzir 4 ATPs. Então, no final da respiração celular, eu tenho um saldo positivo aí de 34 ATPs, mais ou menos. Então, por isso que o final da cadeia celular que eu tenho a maior produção de energia, tá bom? Essa parte, ela é mais detalhada e mais chatinha mesmo, gente, porque fala da glicose. Então, como eu falei, a glicose é a via mais importante para a gente em relação a ter energia, né? A obter energia pela quebra da glicose. Tá? Outra via que a glicose ela pode tomar é a via das pentoses fosfato, né? Então, as vias o que acontece? Quando eu tenho lá a glicose, ela é quebrada em glicose 6-fosfato, ela pode seguir vários caminhos, tá? Ela pode seguir as vias da pentose, ela pode continuar a via glicolítica e da quebra de glicose, ou ela pode ainda partir para a reserva, né? A reserva tanto de glicogênio quanto de ácidos graxos. Então, vamos falar um pouquinho sobre quando ela pega o caminho da via das pentoses fosfato. Por que essa via é importante? Porque ela tem como função a formação lá no final dessa cascata e dessa quebra da glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato, que é a ribose 5-fosfato que vai formar os ácidos nucleicos. Além disso, ela gera NADPH, e esse NADPH, ele participa aí da conversão da glutationa para ela não ficar na sua forma oxidada. Então, a gente evita o estresse oxidativo, tá? Então, as duas funções formar a ribose 5-fosfato para ser utilizado formar ácidos nucleicos e produzir o NADPH, né, para evitar o estresse oxidativo. A fotossíntese, agora falando de plantas, né, gente? A fotossíntese, ela tem função, então, de transformar a luz solar dentro da energia, em energia dentro da célula vegetal.
Então, onde ocorre isso? Ela ocorre lá no cloroplastos, lá naquela organela que eu falei que ela tem diferente de nós, né, seres humanos. Só as plantas possuem, só as células vegetais possuem os cloroplastos. Então, dentro dos cloroplastos, eles possuem estruturas, os tilacoides, que são esses disquinhos aí verdinhos, que eles são impregnados desse corante verde, que é a clorofila, né? E mergulhados, e esses tilaglicoides, eles são mergulhados ali dentro no estroma, né? Junto com DNA, RNA, amido e enzimas. Então, a fotossíntese, ela ocorre basicamente em 2 etapas, tá? Fotoquímica ou luminosa, que ocorre, então, nesses tilacoides, nesses discos verdinhos com a clorofila, e uma etapa química ou enzimática, que acontece ali no estroma, né? Que já não precisa de luz. Então, na etapa fotoquímica, a gente utiliza luz e água, né? E aí gera energia para a segunda etapa. Então, na fase química, eu vou consumir lá no ciclo das pentoses todo esse ATP e esse NADH que eu produzi, e junto com o CO2, eu vou liberar o oxigênio. Então, é bem simples a fotossíntese, eu não vou me estender muito na explicação da fotossíntese, porque eu acho que o que mais importa mesmo é as células, o que acontece em nós, né, nas células animais. Bom, o metabolismo dos lipídios, então. Até agora eu falei do metabolismo do carboidrato, né, que é o açúcar. Então, o metabolismo do lipídio e da proteína eu vou falar bem rapidinho, tá, gente? Então, os lipídios a gente já sabe que ele é isolante térmico, né, ele tem a função de armazenar energia. E onde a gente armazena essa energia? Né, nas células de gordura, que são chamadas adipócitos, na forma de quê? De glicerídeos. E aí você me fala, nossa, Marisa, mas não era melhor a gente armazenar em forma de glicose? Não. Por quê? Um lipídio, ele equivale a 2 carboidratos. Então, se eu fosse armazenar carboidrato, eu ia precisar de muito mais espaço. Imagina, gente, socorro Deus, né? Porque a gente está aí lutando para emagrecer, e imagina, ia ser muito maior, né? E além disso, os lipídios, eles podem constituir a membrana plasmática e também participar aí de reações hormonais. Então, quando eu quero usar um lipídio, eu tenho que quebrar esse lipídio, assim como eu quebro a glicose, né? Então, eu tenho aí a lipase, tá? Que é li de lipídios e pase, né? De quebra. Então, no final de tudo, eu tenho um glicerídeo, né? Que eu tenho um glicerol que passa por várias conversões enzimáticas até eu formar um gliceraldeído 3-fosfato, que é lá oxidado com glicose. Então, aqui eu coloquei para vocês bem esse desenho resumido, eu acho que eu peguei até da apostila de vocês, só para mostrar que aqui eu tenho uma beta-oxidação, né, de um glicerídeo, de um ácido graxo, e toda essa quebra vai gerar um beta-acetil-CoA, que vai também fazer o ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, e depois ele vai lá participar, né, o seu resultado e todos esses elétrons e energias geradas nesse ciclo vão lá para a cadeia respiratória para formar também energia, tá? Então, do mesmo jeito, é só a quebra que é diferente, né, que participam outras enzimas, porque a substância principal já não é a glicose. Então, a gente vai ter, lógico, enzimas. Lembra lá que eu falei que as enzimas, elas precisam de sítios de ligação exatos. Então, ela vai precisar de enzimas que quebrem os lipídios, tá? E não é a mesma da glicose. O metabolismo das proteínas, né? Então, as proteínas a gente já falou que ela tem função estrutural, né? Energética, então, como terceira e última fonte. Defesa, né? Como forma de anticorpo, ela participa aí como enzima e reações hormonais aí no caso da insulina, né? E uma coisa interessante no caso do metabolismo das proteínas é o ciclo da ureia. Por quê? Quando eu vou quebrando lá a proteína, e que eu entro no ciclo da ureia, né, nesse composto, a gente produz no final um composto chamado amônia. E a amônia, se ela ficar aí dentro da célula, ela passa a ser tóxica. Então, o ciclo da ureia, qual que é a função principal? É metabolizar, é quebrar e excretar essa amônia. E como ela faz isso, né? Ela faz ela ser eliminada através
das nossas funções renais, e aí o filtro, os rins são os filtros do nosso corpo, né? Eles filtram e vão lá jogar lá na nossa urina, e a gente vai eliminar aí na forma do xixi, né? A amônia, tá? E o caminho dos esqueletos de carbonatos leva à produção de glicose, né, de corpos cetônicos que podem ser aí utilizados como fonte de energia. Então, além do ciclo do ácido cítrico, a gente tem o ciclo da ureia no metabolismo das proteínas. Até aqui, ok. Vou tomar mais uma aguinha. Quanto tempo ainda eu tenho, Verônica? Pode me dar um feedback? Ô, Má, se você quiser encerrar, porque passou de 1 horinha já. Ai, passou? Passou. Ai, meu Deus. Daí a gente tenta marcar uma outra para encerrar, né? Porque realmente é muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Né? Na verdade, grande. Já tá meio que no final. Tá? Daí, se você quiser terminar, então, porque a gente está na última parte, rapidinho. Né? Agora, eu vou falar só sobre... Eu vou falar só sobre os hormônios e vou falar bem pouquinho das doenças, tá? Vou falar só das principais, bem rapidinho mesmo. Obrigada. Para a gente encerrar, vou tentar acelerar aqui. Tá? Então, a gente tem que entender que esse metabolismo, né, dessas substâncias são interligados aí e regulados com a função hormonal. Então, esses hormônios, eles ocorrem ou de uma certa seletividade, ou seja, eles agem só lá em determinada célula, ou eles amplificam o sinal, que é se ligar nessa célula e desencadear uma resposta aí hormonal e metabólica, tá? Então, quais são, né, esses hormônios? A gente tem o hormônio insulina, glucagon, adrenalina e cortisol, e cada um tem uma função. Então, a insulina, ela é produzida lá no pâncreas, nas beta-pancreáticas, ela tem 2 precursores, que ela passa até ela se tornar madura, e ela é liberada, né, para a corrente sanguínea quando? Quando a gente tem um aumento do nível de glicose. Por quê? Porque a função da insulina é levar essa glicose para dentro da célula. Então, a glicose está ali circulando no sangue, está elevando o nível de glicose, estou com uma glicose lá de 200. Então, essa insulina é liberada rapidamente para a gente conseguir levar essa glicose para dentro da célula, para a gente conseguir quebrar essa glicose e produzir energia, que foi tudo que a gente falou anteriormente. Tá? O glucagon, ele também é produzido no pâncreas, só que nas células alfa-pancreáticas. E ele é o inverso, então, da insulina, né? Ele é estimulado quando a gente tem uma diminuição dos níveis de glicose no sangue. Por quê? Porque daí ele vai estimular quem? Lá a reserva energética para quebrar em moléculas menores para eu ter glicose, para eu ter energia. Então, aí, por exemplo, quando a gente tem uma hipoglicemia, né? A gente tenta aí quebrar fazer a via contrária, né? A gliconeogênese. Por isso que eu expliquei lá essas 2 vias que são bem importantes. A adrenalina é o hormônio aí, né, que a gente sabe quando a gente está energizado, acelerado, é um hormônio produzido no sistema nervoso e nas glândulas adrenais, e ela é liberada aí quando a gente precisa de uma atividade maior, né? Então, quando eu preciso correr, que a gente fala que a gente está em alerta e fuga, né? Quando eu tenho medo, eu tenho taquicardia, então ela é liberada e provoca essas outras alterações. E o cortisol, ele é produzido lá nas glândulas suprarrenais, né? E ele é liberado aí quando a gente está em situações de muita ansiedade e estresse. Então, um ótimo marcador para os dias de hoje, né? Todo mundo estressado. Então, os metabolismos dos carboidratos, né? E as suas regulações de acordo aí com os hormônios. Então, a principal doença, né, metabólica, quando a gente tem uma alteração nos metabolismos que a gente falou até agora, a gente tem, por exemplo, no caso da glicose, a gente tem o hormônio insulina envolvido, né? E a gente pode classificar a diabetes em 4 tipos principais: diabetes tipo 1, 2, gestacional e pré-diabética. Então, a pré-diabética é aquele ali que está no nível ali, está no 100, 110, aí volta para o 99, que está ali, né, querendo virar diabético. A diabetes tipo 1, a gente fala que é quando a pessoa nasce praticamente, né? Então, engloba mais pacientes jovens, né, no começo da vida, por conta de não ter aí uma glândula beta-pancreática lá boa, então ela não produz insulina o suficiente, né? A gente passa a ter uma resistência a essa insulina. A diabetes tipo 2 já é originada tanto por genética como
né, os hábitos de vida. Então, eu sou sedentária, eu só como porcaria, e eu já tenho uma predisposição a ter diabetes. Então, você pode ter diabetes do tipo 2. E a gestacional é quando a gente tem uma alteração nos níveis dos hormônios, né, da insulina e uma descompensação no caso da glicose, no período gestacional da mulher. Geralmente, quando ela passa desse período gestacional, essa diabetes é reversível, tá? Mas existem exceções que ainda pode voltar. E os cuidados é sempre com a alimentação. Então, aqui a gente só tem um caso de diabetes não controlada. Quando eu tenho uma resistência à insulina ou sua carência, eu entro num hiperglicemia, eu continuo com excesso de açúcar no sangue. Então, aí eu causo uma desidratação, uma glicosúria, uma pilúria, uma sede excessiva, uma pressão baixa, uma taquicardia, cansaço e fadiga, né? Por que a desidratação? Porque lembra lá, na água dentro da célula, ela tende a sair, então a gente vai ficando desidratado, cansado, fadigado. E aumenta, então, como eu tenho a minha água de dentro da minha célula saiu para tentar, né, compensar essa glicose que está em excesso fora da célula, os meus rins começam a filtrar demais a água, então aumenta a minha micção. Então, aí tá, né, a insulina, não consigo secretar, ou não tô com resistência, e eu tenho todos esses sintomas, tá? Quando eu tenho aí depois a falta aí da insulina, eu começo a usar como fonte de energia, então, a parte lipídica, né, as gorduras, e a gente pode entrar, quando a gente não tem um nível aí legal, de produção de uma acidose e de uma cetose. Então, o paciente começa a vomitar demais, fica desidratado e também com hálito forte. Quando eu não tenho lipídio, eu vou lá para o verdinho lá em cima utilizar as proteínas. Então, as proteínas, eu tenho um excesso de açúcar, mas eu não tenho nenhuma via glicolítica, nenhuma lipídica funcionando. O que eu vou fazer lá na proteína? Liberar amônia, liberar amônia, liberar amônia. E aí, o que eu tenho que ter, né? Um ciclo de ureia muito bom para eu conseguir eliminar essa amônia no xixi. Então, um sintoma principal aí dos pacientes, ele tem uma uremia. Deixa eu ver qual que eu vou falar agora. As doenças, eu falei, então, da principal aí dos carboidratos, da glicose, então, a insulina, né? E dos metabolismos de lipídio, a gente chama as dislipidemias, né? Que a gente pode classificar em várias, que vocês têm aí na apostila de vocês, mas ela pode ser tanto hiperlipidemia, né? Um excesso desses lipídios no sangue, quanto a hipolipidemia, né? Baixa. Só que a principal aqui é a hiper, né, que a gente tem lá. Lembra que eu falei do colesterol, que são lipídios junto com proteínas, que eu tenho um HDL, eu tenho um LDL. Então, o LDL eu tenho em excesso, né, ele é de muito baixa densidade, e ele vai começando a se depositar na parede das artérias, né, porque ele fica uma proteína cansada e começa a depositar. Com o passar do tempo, esse depósito forma ali uma placa tão grande que começa a obstruir a nossa veia. E a gente passa a ter aí uma falência cardíaca. Eu acredito que essa é a principal doença aí dos lipídios. E das proteínas, lembra lá no começo que eu falei que as proteínas fazem parte, o gene faz ali os aminoácidos formam a proteína, então essa forma da proteína vai ter totalmente, diretamente ligada com a sua função. Então, se a gente pensar que o metabolismo da proteína está errado, eu já penso lá em material genético. Então, pode acontecer quando? Quando eu tenho um defeito, quando eu tenho uma mutação aí no material genético. E aí, por exemplo, eu tenho várias doenças, como a intoxicação por amônia, que a gente já falou, a gota e a anemia perniciosa, né? Então, a anemia perniciosa, as vitaminas a gente já viu que também são proteínas, então a anemia perniciosa ela é uma deficiência da vitamina B12 e ela pode se instalar aí no organismo dos pacientes. E eu acredito que são as principais. Então, eu falei bem acelerado, bem resumido. Gente, é muito conteúdo mesmo, mas eu tentei realmente focar mais no início ali, porque quando vocês lerem agora as doenças,
sabendo todos esses processos metabólicos, vai ser muito mais simples vocês entenderem a bioquímica, tá? Então, assim, desculpa aí, né, por eu ter que acelerar aí no final, realmente é muito extenso, mas eu agradeço muito a oportunidade dada aqui. Obrigada, Verônica, pelo convite, obrigada, né, estende aí toda a instituição. E é isso, gente, obrigada e estamos aí, para quando precisar. Marisa, brigadão, viu, pessoal? A bioquímica ela é uma matéria extensa, realmente é uma matéria difícil, como a Marisa falou aqui, tá? A Marisa aceitou o nosso convite, está nos ajudando aqui nesse período aí, o tempo de vocês realmente está corrido, né? Só que também nós dependemos da agenda, né, do profissional, da agenda da faculdade, então nem sempre a gente consegue fazer várias lives, né? Um tempo mais curto aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu consigo passar agora para a Marisa responde vocês, tá? Tem um aluno que perguntou aqui, Marta, como o processo de cetose e acidose interfere na respiração. Porque a cetose é a liberação de gases, né? Então, é feito lá no pulmão. Então, por isso que a gente tem aí um problema na caso da filtração, né, dessas substâncias, a gente tem um excesso ali de produção, tanto de CO2 e iodo, e aí a gente tem um processo de hiperventilação, né? Então, a cetose e a acidose causa isso. Basicamente isso, bem resumida também, porque se eu for explicar aqui detalhado, eu vou ficar até amanhã. É muita coisa, né, Marisa? Mas assim, como que é o nome do aluno? É o Alêncio. Alêncio, foca mais em como isso acontece, né? Até porque nem tem isso detalhado aí na apostila de vocês, e eu acredito que nos próximos módulos vocês vão ter isso daí e essa cobrança mais detalhada desses sintomas. Então, foca mais em como acontece o processo antes disso, tá? E o Elvis está perguntando se a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Também pode ser considerada, né? Porque ela é um problema, no caso, nas células beta-pancreáticas, né? Então, o paciente pode já nascer, né, com isso. Lembra que eu falei lá que a diabetes tipo 1, ela comete mais crianças mesmo. Então, ela pode sim ter um defeito aí nas células e pode sim ser autoimune, né? A própria imunidade não aceita, né, essa produção de insulina. E aí por isso que a gente fala que a diabetes tipo 1, ela é uma diabetes insulino dependente. Então, por quê? Porque eu não consigo produzir a insulina suficiente e eficiente, melhor dizendo, para pegar esse excesso de glicose e colocar dentro da célula, né? Então, o que eu preciso fazer? Qual o tratamento da diabetes tipo 1? É a aplicação de insulina. Então, sim, pode sim ser considerada imune. Eles falaram da GLUT4, para você falar alguma coisa da GLUT4. GLUT4? Sobre o GLUT4. Foi isso. Pessoal, de qualquer maneira, a aula está gravada, tá? A gente realmente teve que acelerar um pouquinho, porque é muito conteúdo. Essa apostila é grande, a Marisa tentou resumir tudo aí. Os slides a Marisa vai disponibilizar para a gente, e a gente consegue colocar ali para vocês, para ajudar na hora do estudo, tá? Vamos fazer assim, pessoal. Vamos separar as principais dúvidas. Eu passo para a Marisa dá uma força aí para a gente, tá? Isso, me passa as perguntas e aí eu tento responder aí no final dos slides e disponibilizo todas as dúvidas para vocês. Tá bom, pessoal? Coloca um pouquinho aí de cetoacidose também, um pouquinho do diabetes tipo 1 e coloca aí, vocês têm muito material de apoio no final de cada módulo, então dá uma olhadinha, tá? Tem bastante coisa. Tem a apostila, vocês vão poder parar essa aula que a Marisa deu, ficar anotando, tá? A Marisa vai disponibilizar para nós os slides. Acho que o meu áudio não está muito bom, né? A gente vai ter umas salas aqui de live, vai ficar melhor daí. Mas hoje tem bastante gente aqui, então atrapalha um pouquinho, tá? Mas, pessoal, é o seguinte, vamos separar as principais dúvidas, depois eu vou estar passando para a Marisa, tá? Para responder aí antes da prova de vocês, para a gente tentar ajudar vocês um pouco, tá bom?
Obrigado, Mar, por tudo aí, por você disponibilizar seu tempo para nós, tá? Marisa é uma excelente profissional, amiga nossa aí, e tem nos ajudado aí nesse período, porque as aulas de revisão são complicadas, né, de ter uma agenda do professor, do profissional, e a Marisa disponibilizou, tá? Obrigadão, viu, Marisa? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos separar, então, as principais dúvidas. Separe para cada um com o seu coordenador, porque tem vários cursos, Marisa, aqui da saúde, né? Tem fisioterapia, fono, nutrição, biomedicina, biologia, tem vários cursos aqui. Então, cada um separa as principais dúvidas para os seus coordenadores, que eles vão estar passando para mim e eu posso estar passando para a professora Marisa, tá bom, gente? Boa noite, brigadão. Viu? Obrigada. Tá? Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.